lado, mas eu acredito que dá para a gente conversar nesta manhã, bater um bom papo. Em primeiro lugar, deixa eu dar boas-vindas aos novos inscritos. Obrigado por você se inscrever no canal, fazer parte desta família que cresce a cada dia, deste evangelho precioso e maravilhoso que ajusta a nossa mente, que ativa a mente de Cristo e que traz equilíbrio para a nossa alma, trazendo refrigério, segurança e paz. Pois bem, eu quero também agradecer alguns irmãos que vieram de muito longe ontem para estar conosco, uma família, um casal de Nova Campina, aqui no Rio de Janeiro, nossa irmã Jaqueline, do Belém do Pará, e mais 4 famílias dos bairros vizinhos. Muito obrigado por nos prestigiar com a vossa presença. Receba aí o nosso abraço em Cristo. Não deu tempo de falar com todo mundo, muita gente, mas eu acredito que vocês estão agora recebendo o meu abraço. Bom, eu quero falar brevemente, por conta da minha voz, sobre o segredo da felicidade. Qual é o segredo da felicidade? Todo o ser vivo está em busca da felicidade. Isto é o bem precioso, a pérola preciosa que todo o ser busca, a felicidade. Felicidade não se conquista com uma grande soma de dinheiro no banco. O homem pode ter milhões de dólares e ser infeliz. Felicidade não se busca morando num castelo. A pessoa pode morar num castelo e ser infeliz. Felicidade não é um homem bonito, uma mulher linda. Felicidade não é um bom emprego. Felicidade é um estado de espírito. O homem pode morar numa choupana, num casebre. Pode ser um viúvo ou nunca ter casado. Ele pode não ter um emprego, viver de renda própria, viver de um emprego simples e humilde, viver de bico. O homem pode não ter nenhuma conta bancária, não ter dinheiro muito mal para comer. Ele pode passar pelas agruras da vida, mas ele é um homem feliz com ele mesmo. Felicidade é um estado de espírito que a pessoa vai desenvolvendo no processo de sua caminhada. Eu já disse, os maiores humoristas desse país, eles conseguiram o seu sucesso falando das suas agruras. Tornaram maldição em bênção, tristeza em alegria. Transformaram o processo árduo da sua caminhada num prazer para o seu cotidiano. Por quê? Porque no seu íntimo eram pessoas com estado de espírito feliz. Eu sou um homem feliz. Enfrento adversidade, lutas, quando a maioria dos pregadores, pelo menos do sistema religioso, os ditos pastores, estão todos eles dormindo depois de uma noitada de pizza, de passeio, eu já acordei às 5 da manhã para estar com vocês dividindo este momento. Eu enfrento as minhas lutas, os meus desafios, mas nada disso me faz uma pessoa triste. Tudo isso, e por conta disso, eu resisto por causa da felicidade que habita em mim. A felicidade é saber quem eu sou em Cristo, é saber o que eu estou fazendo nesta terra e saber que tudo o que eu faço, faço por amor. Eu prego o evangelho por amor, eu trabalho por amor, tenho uma família que eu amo e que me ama. Todos esses conjuntos, todos esses elementos me fazem uma pessoa feliz e me mantêm num estado de felicidade. Sou feliz com aquilo que eu tenho. Não almejo nada de ninguém.
Não quero oposição de ninguém. Não quero ser o que ninguém é. Não invejo, não vivo num processo de amargura. Não tento abater o meu possível inimigo e nem tento falar mal de ninguém. Isto me traz um estado de espírito, uma segurança de paz. Isto é a felicidade. Mas eu quero ler com você uma frase milenar, porque eu sempre falo usando a Bíblia como uma frase milenar, porque está aqui há mais de 2000 anos, não é isso? Então se torna uma frase milenar. Eu quero ler a Epístola de Pedro com uma frase milenar. Está em primeira Epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler até o versículo 12. Me perdoe te fazer ler já essa manhã. Edmilson Maia, muito obrigado pela sua generosidade. Olha lá. Finalmente, disse Pedro aos seus ouvintes, mais ou menos no ano 63 da primeira era cristã, portanto, de fato, uma palavra milenar. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando, preste atenção, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamado, a fim de receber bênção por herança. Aqui está a frase, hein? Versículo de número 10. Pois quem quer amar a vida e ver dia felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aqui está o segredo da felicidade. Em cima de uma frase milenar, diante de tudo que eu argumentei nesses poucos minutos. Quem quer ver amar a vida e quem quer ver dias felizes? Eu quero ver dias felizes. Então eu preciso aprender a refrear a língua do mal e evitar que os meus lábios falem dolosamente. Eu só falo o que eu vejo e tenho certeza. E quando eu falo, só colocarei de forma audível se for para edificação. Nunca uma palavra de contenda. Nunca uma fofoca. Nunca o chamado fake news para denigrir, para caluniar, para difamar. Isso não são atos, atitudes de pessoas felizes que amam a vida e que estão no estado de felicidade. São pessoas amargas, tristes, feridas e que precisam aprender neste processo da reconstrução da mente a frear a sua língua do mal e dos seus lábios de falar dolosamente. Isto é quem quer amar a vida, quem quer passar por essa trajetória, dessa experiência humana que Deus designou. Os anjos não tiveram esta oportunidade. Em algum tempo, num caso de corporação, se eu não me engano é teofania, não é teofania, me desculpa a frase, depois eu procuro dizer, os anjos tiveram corpos físicos por algum tempo na existência humana, mas a capacidade de se manter neste plano físico foi dado a você. O teu espírito se revestiu de carne e surgiu você. Você não veio a esta terra para ser uma pessoa infeliz. Você se tornou infeliz porque você não aprendeu o processo da reconstrução da mente e entregou a sua língua a falas que não condizia a um espírito perfeito como o seu.
Pedro disse algo interessante e que me chamou muito a atenção. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Pois para isto foste chamado, a fim de receberdes bênção por herança. Receber bênção como herança. Viver uma vida feliz, alegre. Infelizmente, no curso da humanidade, os homens maus entenderam que para viver bem tinham que enganar, manipular, roubar. Os ditos pastores enriqueceram porque enganaram, manipularam. Os demais seres humanos que não vivem nesse contexto espiritual enganam, manipulam. É peça roubada, é tramóia, é engano, é puxar de tapete. Nós, os filhos de Deus, nos metemos muitas vezes nessas coisas. Muitas pessoas que me ouvem hoje estão aí num processo vingativo. Como filhos de Deus, desenvolvem uma ira, aplacam um desejo de vingança, de ódio, emprestam a sua língua para fazer fofoca, contenda, falar mal do irmão. O irmão, porque quem Cristo também chamou e acolheu. Nunca que você vai ver a felicidade. Vai viver sempre na amargura, no ódio, no desejo de vingança, na falta de paz. Entregue ao que Jesus falou no dia de sua carne, entregue aos verdugos. Não. Você precisa ter paz. Você precisa ter felicidade. Você precisa viver num real estado de espírito. E isto é um processo de reconstrução, começando a frear a sua língua. Só fale se você for testemunha ocular, se você viu. Não saia por aí disseminando uma notícia que você ouviu dizer. Ah, porque eu ouvi dizer num grupo. Ah, eu ouvi dizer na rádio. Eu ouvi. Não. Você quer ser feliz. Você precisa ser feliz. Então refreia sua língua do mal e dos seus lábios falar delosamente. Se você viu, aí você pode falar. Mas você também só fale se for para edificação. Porque para isso é que foste chamado, para receber bênção por herança, não injúria por injúria, não mal por mal. Da sua boca deve extravasar a graça, a palavra temperada por sal. Eu vejo muita gente dizer, eu sou pregador da graça, eu prego a graça verdadeira, eu estou na graça pura, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas da boca sai injúria, sai mal, sai contenda, sai ira, sai ameaça, sai desejo de vingança. E da mesma fonte, me desculpa a sinceridade, não pode sair água doce e água salgada. Da verdadeira fonte, da fonte da graça de Deus, ele disse que sairia rios de águas vivas. Esta fala, a voz da boca quem prega, que fala, que vive a graça de Deus, deve sair o que Paulo disse, a palavra temperada com sal. Por isso, na frase milenar de Pedro, ele disse, você quer amar a vida? Você quer ver dias felizes? Você quer mesmo deixar de ser uma pessoa amarga, triste? Você quer mesmo viver sorrindo, embora em meio às dificuldades? Você quer mesmo ter a riqueza espiritual, embora sendo pobre? Você quer mesmo entender a fase de Paulo, não tendo nada, mas possuindo tudo, porque tudo é vosso, seja a vida, seja Deus, seja Cristo, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Você quer mesmo entender esta frase? Comece hoje num processo de reconstrução mental e só fale aquilo que for para edificação e transmita graça para os seus ouvintes. Se ouviu dizer, não reproduza. Procure saber a veracidade dos fatos. Se descobriu a veracidade dos fatos, só fale se for para edificação. Ah, e o que sai dos seus lábios, o Pai vê, escuta, e Ele precisa derramar sobre a sua vida aquilo que produzem os seus lábios. Se dos seus lábios saírem vida, amará a vida e será feliz.
Se os seus lábios produzirem a morte, comerá do fruto dele. E aí, o que o homem semeia, e palavras são sementes, você se alimentará. Creio que neste processo de reconstrução mental, creio também que o que a tua mente produzir sairá pelos teus lábios, você vai passar a viver hoje, neste processo de reconstrução mental, você vai passar a ter a felicidade. A tão sonhada felicidade, que não se conquista com riquezas materiais, que não se conquista com beleza corporal, que não se conquista com estrutura física de uma casa bela num palácio. Não. A verdadeira felicidade é produzida nessa reconstrução mental, aprendendo a refrear a língua do mal e dos seus lábios falarem dolosamente. Meu nome é Geraldo Moraes, sou seu irmão em Cristo. Estamos começando esta semana que é a primeira semana do mês de março. Veja, já se passaram 2 meses. Esta semana, que é a primeira semana do mês de março, promete. Eu creio que coisas maravilhosas vão acontecer. Eu estou numa ardente expectativa que a minha boca, em confissão, em linha com a palavra, me trará bênçãos como herança. Creio porque eu falo em linha com o Evangelho. Você é o melhor da criação de Deus. Foste chamado para receber bênção por herança. Nesta reconstrução mental, jamais vai dar injúria por injúria, pagar o mal com o mal, mas como filho da luz, aquele que foi chamado para reinar em vida e viver em perfeita vitória, vai utilizar bem o poder que há na sua boca. Receba o meu abraço, o meu carinho, devido à minha voz. Hoje não vou citar os nomes que sempre falo, mas amanhã, bem melhor, estaremos de volta. Receba aí o meu abraço, no amor de Cristo, a todos. Um abraço a todos. Assim é, graça e paz.